Salve, salve, guerreiros da Imaculada! Que alegria estar aqui com vocês neste dia. Seja bem-vindo a esse canal. Já convido você, se você não é inscrito, a estar se inscrevendo, a curtir os nossos vídeos, deixar aí o seu like, seu comentário, estar nos ajudando nessa divulgação para que possamos juntos crescermos nesse apostolado de amor e de oração. Já convido você também, se você ainda não separou aquele tempinho do seu dia a dia para estar com Jesus, o amando, o adorando, louvando e o glorificando. Então vai lá, fica com Jesus, tá? Pausa esse vídeo, ame Jesus e depois volta a terminar a assistir esse vídeo. E se você não pode fazer isso agora, então posteriormente você faça. Se você já fez, glória a Deus pela sua escolha de hoje, de ter amado Jesus, sem que alguém precisasse te lembrar disso. Olha que forte, amar a Jesus sem que alguém precisasse te lembrar disso, que você precisa amá-lo, tá bom? Então no dia de hoje nós iremos falar sobre um tema muito bonito aqui no Breviário da Confiança, que é exatamente caminho da casa paterna. Ouçamos atentamente. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse nosso Senhor. Mas, segundo comenta o piedoso autor, é um só o caminho para chegar lá. Um só é o caminho para chegar à casa do Pai. E olhe só esse caminho, o da Santa Cruz, do qual nos fala a imitação de Cristo. O filho pródigo não teria voltado à casa paterna se a dor e a miséria o não tivesse batido à porta. E tão grande a misericórdia divina que nos obriga, pelo sofrimento, a ter saudades do céu, desapegando-nos assim de toda a vaidade e ilusão deste mundo. E quando o coração se desiludiu das criaturas e já sofreu bastante, toma uma resolução: eu me levantarei e irei à casa do meu Pai. E se põe sem demora a caminho da casa paterna. A divina providência em sua misericórdia de tal modo dispõe as coisas neste mundo que nos coloca na feliz impossibilidade de nos acostumarmos com a felicidade e o paraíso que a terra nos promete e oferece. O sofrimento é o nosso caminho para a casa paterna. Creio no fundo da minha alma e sinto em minha consciência, escreveu De Maistre, que se o homem pudesse viver neste mundo isento de todo o sofrimento, acabaria por embrutecer a ponto de ficar inteiramente esquecido de todas as coisas celestes e do próprio Deus. E como nos poderíamos ocupar de uma ordem superior das coisas se, em que vivemos, as misérias que nos acabrunham não nos desiludissem dos encantos enganadores desta vida infeliz? Ó dor bendita, és o caminho da casa do meu Pai. O título, Caminho da Casa Paterna, da Santa Cruz. Gente, que lindo! Sabe, é tão bom quando nós escutamos essas meditações dos santos, porque nós vivemos num mundo assim tão secularizado, num mundo assim que é tão dos porquês hoje em dia. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que doença? Por que isso? Por que morte? Não sei o quê. Se Deus existisse, então isso não existiria. Se Deus... Sabe, a gente vive num mundo tão contaminado. Então, quando nós começamos a nos aproximar, e olha que aqui é uma coisa muito interessante que eu vou dizer, quando nós nos dispomos a nos aproximar dos escritos dos santos, nós encontramos ali tesouros preciosíssimos que respondem 100%, que respondem na totalidade às nossas dúvidas. E olha que eu gosto de ler bastante, sabe? Mas às vezes eu leio algumas frases de uns santos, alguns livros, vidas, biografias, seja lá o que for, e eu me deparo com algumas coisas que eu falava: Jesus, então é por isso. Aquele pensamento, então é por isso. E, gente, ler o Breviário da Confiança, principalmente nesses últimos tempos, se você está acompanhando os vídeos, você sabe bem do que eu estou falando. Se você só está chegando aqui hoje, então seja bem-vindo no canal, volta lá e veja os vídeos aí do Breviário da Confiança, porque nós estamos trilhando um caminho, né, que já são uns 60 vídeos já falando sobre o Breviário da Confiança.
Mas, se você acompanha os vídeos, você sabe que, ultimamente, o breviário está nos trazendo muito essa realidade do sofrimento. Muito. Na verdade, o breviário inteiro vem falar do sofrimento. É porque o breviário da confiança, ou seja, nós precisamos confiar no Senhor como? Entendendo as nossas dores, entendendo as nossas mazelas, para não nos revoltarmos. Então, quando eu li isso, o caminho da casa paterna, que é um único caminho para Jesus, que é o caminho real da Santa Cruz. Não há outro caminho se não for esse. Então, eu fico pensando, por que que Jesus escolhe o caminho da cruz para que nós cheguemos a Ele? Pelo motivo de que foi o caminho que Ele escolheu para vir a nós e para nos salvar, que foi o caminho da cruz. Jesus não escolheu outro caminho senão o da cruz. Porque ele e sua mãe Maria Santíssima viveram esse derramamento de dor a vida inteira, que cumulou, chegou ao seu ápice na cruz. Como falava, Santo Agostinho já dizia, que na cruz a crucificada via o crucificado morrer. Ou seja, Jesus era crucificado na carne, Maria era crucificada na alma, no coração de mãe, ao ver tudo aquilo que seu filho. Então, quando nós pensamos no sofrimento, quando nós pensamos nas dores e nas mazelas, o Monsenhor Ascanio Brandão joga um flash de luz para a gente. Por quê? E ele diz que se não houvesse a dor no mundo, se não houvesse o sofrimento no mundo que nos incomodasse, que nos inquietasse, que nos fizesse lembrar do céu, então nós nos esqueceríamos das realidades celestes e até do próprio Deus. Porque é tão fácil quando nós estamos naqueles momentos mais tranquilos da nossa vida, a tendência é que nós nos afastemos de Deus, que nós nos esqueçamos de Deus com uma facilidade maior, mas agora quando vem aquele momento de provação, aquele momento de labuta, aquele momento de dor, aquele momento de cruz, então a gente se aproxima de Deus, a gente começa a viver a conversão, começa a viver uma renúncia do pecado. A gente vê isso na nossa carne, na prática da nossa vida. Imagine que se por pequenos momentos de paz da nossa vida, a tendência já é nos afastarmos de Deus, esquecermos dele pouco a pouco. Imagine se vivêssemos uma vida inteira de paz. Aí a gente não ia nem lembrar mais que existe um Deus. A gente ia falar, olha, não vem me encher o saco, deixa eu aqui, tô de boa, quero viver a minha vida. Então, a questão do sofrimento é isso. O sofrimento é uma permissão da misericórdia divina para que nós nos lembremos que não somos daqui, tá? Porque aquela coisa, a nossa casa de verdade, a nossa morada de verdade, é o lugar que nos abraça, o lugar que nos acolhe, o lugar que nós ficamos em paz. E nós não estamos em paz aqui neste mundo. Para que nós nos lembremos, aqui não é minha morada. Porque se fosse, então, eu gozaria da paz eterna, que é a paz em Cristo, em Deus. Por mais que teve santos de sétima morada, que viveram matrimônios místicos com o Senhor, ainda assim, eles não gozavam da paz perfeita, da paz completa. Porque ainda existia no coração deles aquele gostinho de quero mais. E o nome desse gostinho era quero estar no paraíso. Porque enquanto aqui nessa terra, por mais que vivessem dos gozos, das consolações de Deus, havia muita aridez, muita batalha, muito combate, muita tribulação, muita luta, e a nossa vida, ela é desse jeito. Então nós devemos buscar ver nessas cruzes e nessas dores exatamente isso que Jesus nos dá. E aqui é tão interessante que ele vai dizer, o filho pródigo não teria voltado à casa paterna se a dor e a miséria não tivessem batido a porta. E como isso é verdade, gente. Ele quis ir para o mundo, quis gastar a fortuna do pai, quis esbanjar tudo com meretrizes, prostitutas, mas se a dor não viesse, se a miséria não viesse, se a pobreza não abatesse sobre ele, ele talvez nunca teria voltado à casa do pai. Ele teria ido embora e perdido sua vida completamente. Mas ele volta exatamente porque a dor bate à sua porta, porque a miséria chega até ele. E aqui, para concluir, e quando o coração desiludiu das criaturas e já sofreu bastante, toma então uma resolução. Eu me levantarei e irei ao meu pai. E se põe sem demora a caminho da casa paterna. A divina providência em sua misericórdia de tal modo dispõe as coisas neste mundo que nos coloca na feliz impossibilidade, olha que bonito, na feliz impossibilidade de nos acostumarmos com a felicidade, o paraíso que a terra nos promete e oferece. Deus dispõe tudo para que nós
não nos acostumemos com essa terra, para que nós não vivamos dessa terra felizes completamente, cheios de alegria e de paz completamente, porque Ele sabe que nós precisamos dele. Ele sabe que a nossa vida sem Deus é uma vida vazia, né? Mas Ele sabe, mas Ele não nos obriga a ir até Ele. Ele deixa o caminho livre, então vai até Deus quem quer, mas nós sabemos que Ele é o melhor e por isso nós escolhemos esse caminho. Mas esse caminho traz uma cruz, como todos os outros trazem. Então não pensem que seguir a Jesus é parar de sofrer. É pelo contrário, seguir a Jesus é sofrer com Jesus, tá? Então fiquem com Deus e salve Maria.